Fala pessoal, tudo bem? Vamos mais um pouquinho? Eu fiz o seguinte, eu adiantei algumas coisas, principalmente a parte cosmética, para a gente ganhar tempo. E depois eu peguei um pouco de código de alguns robôs que eu já tinha, que são coisas que a gente vai usar, e eu já coloquei de uma vez para a gente também ganhar tempo, porque senão vai ficar muito longo. Essa coisa de fazer aulas de 10 minutos eu achei que ia ficar legal, mas eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo um pouquinho mais maior, né, ou mais longo, porque senão vai demorar demais, tá? E aí, como eu tenho toque, eu peguei e também corrigi todos os erros de português. Tá bom? Vamos lá? MetaTrader na tela? Olha só. O que a gente tem? E eu coloquei em negrito também para facilitar a visualização de vocês. Então, vamos começar, né? Então, a gente tem aqui os nossos comentários. Aqui você tem algumas funções que a gente pode ver isso lá na frente. Então, eu tenho contratos, stop loss e take profit. Todos esses caras, eles começam zerados. Parâmetros dos contratos, número de contratos, stop loss da operação e stop gain da operação. Então esses caras estão feitos. Depois a gente tem a questão do horário, que eu falei que dá para fazer de formas mais elegantes, mas eu estou fazendo assim porque fica mais didático. Horário de abertura, minuto de abertura, horário de fechamento e minuto de fechamento. E ali também todos esses caras parametrizados. Depois eu tenho a parte das duas médias móveis que a gente vai usar. Então, basicamente, eu estou pegando o período da média, a quantidade de candles que ele vai usar para fazer média, e o tipo de média, simples exponencial, linear ou amortecida ou ponderada. E eu tenho a média móvel rápida e tenho a média móvel lenta. Então, esses caras, por enquanto, são os nossos parâmetros. Lá na frente, a gente vai precisar de mais alguma coisa. Por enquanto, tá bom. Agora eu vou explicar para vocês o que são os handles. Nota que a gente tem dois handles. Imagina o handle como se fosse o core central do indicador que você quer. Como a gente está trabalhando com média móvel e eu preciso de duas, então eu tenho dois handles, sendo que cada um é para uma média móvel. Então eu tenho a média móvel rápida e tenho a lenta. Cada um desses caras, eles vão precisar de um handle. Então eu chamei aqui de IMA, de média móvel, Fast vai ser a rápida e Handle de Handle. Então tá fácil você identificar. E aqui, lembra que eu falei que quando a gente inicializa uma variável, é bom a gente pegar e dar valor? Eu podia pegar simplesmente e chamar ela de Fast Handle. E aí quando você puxa o valor disso, isso pode ser qualquer coisa. Quando você cria uma variável e de novo não inicializa, ela pode ser qualquer coisa. Então, o próprio MQL5 já tem uma variável reservada, né, um nome reservado, que se chama Invalid Handle. Então eu já estou inicializando esses dois caras e já estou falando que eles são inválidos. Então lá na frente, se eu for fazer algum teste, se eu não alterar os valores, eles vão me dar como inválido. Então isso para mim é interessante, ou seja, eu forço uma condição e depois, quando eu faço a inicialização dos handles, a gente vai fazer hoje, se der pau, então ele permanece, né, esse invalid handle. Então isso para mim é uma mensagem já indicativa de erro. Então você vai ver que a gente sempre começa provocando as coisas com um certo valor. Então, como eu tenho duas médias móveis, eu tenho dois handles. Se você tivesse, aqui cuidado, se você tivesse, por exemplo, um MACD, o MACD ele tem duas linhas, né? Ele tem aquela linha que é a linha que a gente chama de linha das médias e tem a linha de sinal. O MACD, ele é um indicador, então ele precisa de um handle. Você vai ver que ele é um indicador, no caso o MACD, com dois buffers, porque você tem duas linhas. No caso aqui, eu tenho duas médias, cada média um handle, e aí você vai ver aqui embaixo, cada média um buffer. Aqui como eu copiei código velho, ó, você está vendo que tem código de MACD aqui que eu não preciso. Então vamos tirar esse cara. Aqui só, eventualmente, essa questão de variável aqui vocês não conheçam, né? O que significa isso? Isso aqui é uma variável do tipo double, ou seja, 0, qualquer coisa, é uma variável numérica. Ela chama IMA, underline fast, underline buffer, tá? Eu tenho mania de dar nome nas variáveis do que elas são. Então fica fácil bater o olho e você automaticamente identificar o que essa variável significa.
Aqui só para você entender o que é essa variável, ela vai guardar para nós os valores das médias. Só que como ela tem esse conchete, abre e fecha na frente, na verdade assim, eu preciso de uma variável da média móvel do candle 0. Eu preciso de uma variável da média móvel do candle 1. Então, para não ficar criando várias variáveis, eu crio uma só e eu dou um índice para ela. Então, aqui você vai ver que eu vou ter uma variável que ela vai ter, por exemplo, índice 0. Eu vou ter uma outra variável que ela vai ter índice 1, eu vou ter uma outra variável que ela vai ter, por exemplo, índice 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rastreando na mesma variável, ela é um array, esse é o nome técnico dela, 3 valores diferentes. Então, é só eu trocar o índice, que é esse númerozinho que tem entre os conchetes, que automaticamente eu vou lá e pego o valor. Como eu tenho 2 médias, então eu vou fazer isso 2 vezes. Eu vou fazer isso para a média de cima e vou fazer isso para a média de baixo. Tá bom? Aí, o que eu tenho depois? Aí eu desço. Aí acabaram as declarações de variáveis. E aí eu vou para o OmniInit. A gente já fez o OmniInit na aula passada. Que é aquilo que eu inicializo, né? Ou seja, eu joguei o robô no gráfico e inicializei esse cara. Então ele roda o init. Então você vê que a primeira parte do meu código, ela é basicamente dedicada, ainda faltam umas coisinhas, mas ela é basicamente dedicada para exposição de variável, né? E é isso que eu acho importante de novo. Lembra que eu falei na aula passada na questão da pureza do código e dos porquinhos, né? Então você tem uns porcos que realmente os caras pegam pesado. Então, abusar de novo da questão dos comentários para você falar o que é cada uma dessas variáveis. Aqui os handles, handle da média móvel rápida, o handle da média móvel lenta, o buffer da média móvel rápida, o buffer da média móvel lenta. Vou para o init. Então, o que a gente fez na init? Verificou se o usuário não comeu bola na hora de dar entrada nos valores dos campos. Então, se contrato for menor ou igual a 0, eu dou uma mensagem de erro e retorno que a inicialização falhou para ele tirar o robô do ar. Aqui você vai notar, é um ajustezinho que eu fiz da aula passada, como em termos de log e em termos de mensagem, você tem muita coisa quando o robô fica aparecendo, eu coloco um quadradinho preto no início da mensagem. Toda a minha mensagem de erro tem um quadradinho preto. Então, quando eu bato o olho naquele monte de linha de log, como tem mensagens de codificação, mensagens de alerta, mensagens que são normais, eu simplesmente estou rastreando o código. Quando tem um quadradinho preto, eu sei que deu problema. Então você vai ver que eu coloquei tudo que é erro, tudo que é mensagem de erro, tudo que é problema, ele tem um quadradinho preto. Então, o número de contratos não pode ser menor ou igual a 0. O stop loss não pode ser menor ou igual a 0. E o take profit, que é o gain, também não pode ser menor ou igual a 0. Depois eu faço análise das variáveis de horários. Então, o horário de abertura não pode ser menor que 0, maior que 23. O minuto de abertura não pode ser menor que 0, maior que 59. E aqui de novo, o horário de fechamento e minuto de fechamento igual, não podem ser menor 0,23 ou 0,59. Precisa. Quando eu faço o robô para mim, Marcelo, cara, eu não ponho nada disso porque sou eu que estou parametrizando, entendeu? O que não quer dizer que eu não erro, quer dizer que é mais difícil. Quando você vai fazer um robô que eventualmente vai ser distribuído para cliente, você vai fazer alguma coisa, ou você quer de uma certa forma, de novo, lembra sempre, as pessoas elas não têm a mesma intimidade que nós temos com o computador, com o código e tal. Então, assim, são mecanismos de proteção. Muitos deles, nos meus, eu não uso. Agora, de novo, como a gente está fazendo a coisa bonitinho, eu acho que vale, principalmente, de novo, quando você é usuário, você tem a tendência de ser mais safo. Quando você vai distribuir ou realmente, enfim, quer dar uma fechadinha, você vai lá e começa a travar algumas coisas que o usuário pode cometer um erro, entendeu? E aí dá um problema com o robô. O que é importante aqui, todos esses caras, quando eles dão erro, eles retornam init failed, então eu vou lá e aborto a execução. E aqui tem uma diferente, né? O horário de fechamento, ele não pode ser menor que o horário de abertura. Então, quadradinho preto, o horário de fechamento não pode ser menor que o horário de abertura.
Na questão das variáveis das médias, então olha só, de novo, fiz um comentário para poder bater o olho e fica fácil. Então, de novo, gastem o comentário, é gratuito, não pesa no teu robô, porque na hora que compila isso aqui sai tudo fora, tá? Mas gastem para não ficar um código porquinho, quando mandar o código para dar uma olhada, não chegar aquela coisa porca que você não sabe o que é. Então, a minha média, o período da minha média não pode ser menor ou igual a zero, se der pau, init failed. O período da minha média lenta não pode ser menor ou igual a zero, se for pau. Ou o período da média móvel lenta não pode ser menor que o período da média móvel rápida. Então, se eu tenho uma média móvel, como eu usei aqui em cima, 3,21, então olha só, aqui eu uso 3 e aqui embaixo eu fiz 21. Então assim, a média ela gira, a média rápida 3 em 3 candles e a média mais lenta de 21. Então é aquela mais tranquilona, mais barriguda. Então esse número nunca pode inverter. Então eu checo aqui embaixo se o usuário não inverteu. Então o período da média móvel lenta, que é o maior número, não pode ser menor que o período da média móvel rápida, que é o menor número. Então, cuidado, porque às vezes a gente bate o olho e fala assim, 3 menor que 21, 3 é rápido, 21 é lenta, 3 é lenta, 21 é rápido. Então, assim, cuidado para não misturar essas coisas. Depois aqui eu coloquei, a gente usa uma função do MQL5, que é string substring, para travar o robô, para que esse cara só opere índice dólar. Então, como é que funciona? Eu estou usando, né, ele tem aqui um condicional se, né, então o que ele está olhando? Ele está olhando o seguinte, se o ativo, lembra do symbol? O ativo que eu empurrei o robozinho para o gráfico, ele foi lá e pegou o ativo, então eu não coloquei na mão, né? Se eu jogar esse robô num gráfico de Petrobras, essa variável symbol, ela vai valer Petrobras. Então esse cara, ele vai lá e pega o ativo que você jogou, que é o ativo que está com o gráfico aberto. Então, o que esse cara está fazendo? Olha só, ele diz o seguinte, se esse cara, pegando da posição 0, que é a primeira letra, então eu tenho win, posição 0, 1 e 2. Então ele está pegando, a partir da posição 0, as 3 caracteres iniciais. Então 0, 1, 2. Então ele está falando o seguinte, se o symbol, que é o ativo do gráfico, for diferente de mini índice, e se for diferente de índice cheio, e for diferente de mini dólar, e for diferente de dolão, ativo não permitido, retorna init failed. Eu preciso colocar o contrato completo? Não, porque DOL J20, DOL K20, DOL, ou seja, tudo é DOL. Então eu preciso pegar só os 3 primeiros. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fechando o robô para que esse cara ele só trabalhe com mini índice, índice cheio, mini dólar e dólar cheio. Deu pau? Ativo não permitido, retorna init failed. Nota uma coisa importante, isso daqui não é algo que a gente selecionou aqui em cima na nossa caixinha, né? A nossa caixinha, ela seleciona quantidade de contratos, stop loss e take profit, horário de abertura e horário de fechamento e as médias. Então nota que eu estou validando coisas que não necessariamente o usuário colocou, eu posso validar outras coisas. Tem uma validação aqui que eu não fiz, por exemplo, que é o seguinte, porque aqui ele já vai entrar na confecção dos handles, mas a gente vai parar por aqui para não ficar longo. Imagina o seguinte, imagina que quando eu executar esse cara, vamos supor que o investidor ele quer operar índice cheio. Índice cheio, eu preciso fazer uma validação. Por quê? Porque aqui quando eu pergunto o número de contratos, em nenhum momento da minha validação, a minha validação ela terminou, né? Vamos recapitular. Eu validei as variáveis de contrato, eu validei as variáveis de horário, eu validei as variáveis de média, eu validei os ativos permitidos, e aqui eu vou entrar agora na criação de handles, etc. Então nota que, por exemplo, aqui já tem um furo.
Eu posso, por exemplo, arrastar esse robô para um gráfico de índice cheio, só que na hora de colocar a quantidade de contratos, eu ponho 3. A priori vai funcionar, ele vai validar, ele vai rodar o init até o final, porque 3 é maior ou igual a 0, então ele não está fazendo nenhuma vinculação entre um mini índice e um índice cheio, que na verdade não é 1, é 5. Então, por exemplo, aqui já tem um furo. Então aqui a gente deveria, podemos até fazer uma análise para que se o gráfico, né, se aquela variável symbol for indi, significa que eu tenho que operar de 5 em 5. Se aquela variável for dolão, eu tenho que operar de 5 em 5. Então aí você vai vendo como começam as sacanagens. E aí as várias verificações que você tem que fazer. Quer um outro exemplo? Eu arrasto, por exemplo, o robô para um gráfico de dolão e eu coloco um stop loss e take profit de 100 pontos. Então, na verdade, ele não vai reclamar, porque stop loss 100 é maior ou igual a 0. Take profit 100 maior ou igual a 0, então ele vai passar nas análises de stop loss e take profit, não vai reclamar. Contratos, ok, coloquei dolão 5, não tem problema nenhum. Só que você vê que o número não faz muito sentido, né? Porque assim, um dolão com 100 de stop não faz muito sentido. Então, eu posso também colocar aí um outro if, uma outra análise, falando o seguinte, cara, peraí, você está operando mini índice ou mini dólar? Vamos ver se esse stop que você coloca está dentro de um contexto. Então, de novo, é mais uma sacanagem. Então, vai vendo quanta coisa a gente tem que pensar. Se você, por exemplo, vier a se meter a fazer robô e distribuir robô no mercado, a quantidade de erros que o cliente pode, que o usuário pode cometer na hora de parametrizar. Então ele pode, por exemplo, colocar o robô num gráfico de dolão e pegar e socar um stop de índice, que não tem nada a ver. Ou ele faz o contrário, ele vai lá e coloca 5 contratos de índice cheio, stop 4. Vai dar pau. Na hora que emitir a boleta, na hora que der o order send, ele vai dar pau. Então, assim, de novo, são várias parametrizações e checagem. Por isso que eu falei lá naquela aula inicial, um robozinho porco, papai e mamãe na horizontal, ele tem 2, 3 mil linhas, entendeu? Assim, isso sem contar mecanismo de segurança, né? Estou falando só de código. Então, assim, quanta coisa você tem que olhar realmente para você ver... porque, de novo, depois que rodou o init e o robô está funcionando, tá lá. Você só vai descobrir o próximo problema se for um problema de código e execução, ou, pior, na hora de bater a boleta. Na hora de bater a boleta vai dar pau, entendeu? Porque ele vai pegar toda a parametrização, porque ele ainda não testou a emissão de ordem, né? Quando a gente faz um order send, no caso aqui a gente vai usar a CTrade, que é a biblioteca, ele faz o teste na hora, então ele monta a boleta e dispara, e aí ele vai checar os parâmetros da boleta para ver se os parâmetros da boleta fazem sentido, e aí você vai descobrir que você está boletando 5 índice cheio com um stop de 4, e aí vai dar pau, ele vai dar invalid number. Então assim, pensem de novo, essa parte inicial da estrutura, ela é muito importante, porque se você conseguir minimizar a maior quantidade de erros aqui, você tem uma maior probabilidade que teu robozinho rode melhor lá na frente, e isso é muito importante, tá bom? Então tá lá, então parâmetros estão colocados, expliquei para vocês o handle e os buffers vão armazenar os valores das médias para nós, toda a minha inicialização tá aqui, coloquei aqui uma travinha, colocar, assim, quero que meu robô opere média móvel de Petrobras, à vontade, arranca fora isso daqui. E aí nós vamos entrar na composição de handle, mas isso a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, coloquem ali seus comentários, dúvidas, coisas que vocês querem que eu tire dúvida. Eventualmente alguma coisa para o próximo vídeo, já coloca no comentário desse, porque aí no próximo eu já pego e já agrego essa informação, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau!